Tudo que acontece na vida externa é um reflexo da sua vida interna. Eita, que negócio difícil de ouvir. Prazer, eu me chamo Elizabeth Cesário. Esse é o nosso canal, o canal que a gente tira, um tempinho que a gente tira para aprender, para despertar, para nos tornarmos, né, quem realmente somos. Bom, você já deve, se você estuda espiritualidade, mecânica quântica, você já deve ter ouvido essas coisas, né? Que o mundo interno cria o mundo externo. E aí, às vezes não é tão complicado de ouvir, mas quando você passa por uma dificuldade grande, um problema, a gente meio que se pergunta, poxa, como que eu criei essa situação na minha vida? Não faz sentido, porque é fácil eu entender que eu criei, por exemplo, uma briga com o esposo, mas não é fácil eu entender que eu criei um acidente de carro, né? É difícil, ou uma coisa mais grave, ou sei lá, uma morte de um parente querido. E na verdade, primeiro, é que você ficar buscando explicação o tempo todo, você vai ficar meio frustrado, porque se foi um acidente que morreu um parente seu, poxa, você achar que você criou aquilo, nem tudo na nossa vida está dentro do nosso controle. O que é que você tem que pensar? Que você cria a sua realidade e o que você pode fazer é dentro do seu controle. Eu vou explicar já já porque que eu usei essas aspas. O que é que dentro da sua realidade você tem controle? É sobre os seus pensamentos e sobre as suas emoções e sobre as suas atitudes. Aí você vai dizer, eu não, Elizabeth. Eu mesmo não controlo é nada, meu filho. Pô, você tá no lugar certo. Eu digo isso porque às vezes a gente sofre o quê? Uma impulsividade quando vê já realizou o que não devia ter realizado. Já aconteceu com você? Pronto. Era um dos defeitos que eu mais detestava em mim, era a impulsividade. Porque eu entendia, aliás, eu entendia não, eu tinha raiva das minhas atitudes que eu fazia sem pensar. E quando eu via, eu já tinha feito, né? E aquilo me frustrava demais. Por quê? Porque eu era como se naquele momento não fosse eu. Então a atitude foi feita e depois que viu um baque de você compreender, oh, meu Deus, eu fiz isso. Gente, poxa, então eu detestava isso em mim, graças a Deus. Hoje eu sou uma pessoa, eu sou uma nova mulher, rapaz. Pelo menos desse mal eu me curei, porque eu consigo controlar, né, o que eu falo, o que eu digo, porque eu não conseguia. Então quando eu via, eu já tinha falado coisas que não devia ter falado realmente. E isso vem do autoconhecimento, porque eu comecei a aceitar as minhas sombras e quando você vai despertando, quando você vai subindo na escala vibracional, você vai saindo desse controle do cérebro reptiliano, que é esse cérebro que age por impulso, que age por medo. Obviamente, né, gente? Eu tenho muitas e muitas coisas a melhorar, mas isso é uma coisa em mim que eu notei, que eu dei uma melhorada muito, porque era uma coisa que me incomodava demais ser assim, possível, né? Não notar que eu tinha feito as coisas até que as coisas tinham acontecido. E aí o Augusto Cury fala até que a gente tem um sequestro mental, né? Como se você realmente fosse sequestrado naquele momento, você não só visse a ação depois que a ação tivesse feita. Então acontece mais do que a gente deveria, mas isso é, por exemplo, eu dei um exemplo de um defeito meu. Você deve ter alguma coisa aí dentro de você que acontece isso, né? E como é que a gente vai trabalhando essa questão do eu crio a realidade? Eu crio a realidade que eu posso, entende? Primeiro, eu sei que a minha realidade é criada pela essência dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e da minha atitude. Por isso que não adianta eu ficar só estudando, não adianta eu ler 1000 livros, fazer 1000 cursos e não praticar, porque na Bíblia não diz, a fé sem obras é morta,
É como se eu criasse toda a teoria e não colocar em prática, ele não vai me servir. E isso eu sei que você já sabe. Então, quando você, por exemplo, vê um vídeo ou ver um livro, você vai ter diversos momentos durante o seu dia para que aquilo seja colocado em prática. Por exemplo, a sua esposa lhe irritou porque ela briga demais. Você tem ali uma oportunidade de não reagir da mesma maneira, de reagir com paciência, de olhar aquela pessoa e não julgar, né? Até não se identificar com o que ela está dizendo, porque às vezes quando a gente está zangado e a gente fala muitas palavras para machucar o outro, se você tiver essa compreensão que o outro só está machucado e querendo machucar, você não se identifica com aquelas palavras e você não sofre, tá? E por isso que é importante essa busca do autoconhecimento. Então, eu não posso controlar todos os acontecimentos que acontecem na minha vida. Eu não posso controlar um acidente, uma catástrofe, apesar que de uma certa maneira a gente tem uma influência sobre essas coisas. Tem até uns shorts, que é esses vídeos curtinhos do YouTube, que eu expliquei como é que a gente cria, por exemplo, uma catástrofe mundial. Como é que a gente influencia. Então, entenda a importância de você buscar o despertar, porque você ajuda com o que acontece com a coletividade. Então, se você não está desperto, se você não procura melhorar, se você não é um buscador da verdade, você está contribuindo para a energia, né, que é dessas pessoas, que é a energia de dor, de sofrimento, de escassez, de angústia. Mas se você começa a buscar o despertar, começa a buscar o conhecimento, começa a praticar, começa a ter novas atitudes, você está contribuindo para essa energia maior. Então a sua força, a sua assinatura vibracional, ela vai interferir no coletivo, né? E o coletivo também cria. Imagine você, um serzinho, né, único, é capaz de criar sua realidade. Então, o coletivo não cria realidade, também não é capaz a força do coletivo que tem, né? A força que há no coletivo, se você sozinho pode criar sua realidade. Aí a importância de vocês estarem dentro de egrégoras, que aí você pode entender como grupos que buscam despertar espiritual, porque você está dentro dessa energia. Olha no seu WhatsApp, tem muito grupinho de conversa, de piada, de besteira, de bate-papo sem utilidade. Ou você também faz parte desses grupos que é de despertar, que buscam a iluminação, que a gente busca sempre melhorar enquanto seres humanos. Tudo isso influencia. Então, peguem as coisas que vocês aprendem e coloquem em prática. Você tem a oportunidade com os seus filhos, com o patrão, com os amigos do trabalho, com o trocador, o motorista do ônibus, entende? Com os vizinhos, sabe aquele vizinho que às vezes é chato? Pronto, coloque em prática, né? Começa a não julgar, começa a não jogar energia negativa para ele, porque você pode não falar, ele pode nunca escutar que você falou mal dele, mas ele sente, o inconsciente dele sente a energia. E ele vai se comportar da maneira que você acredita que ele é. Então você diz assim: ai, meu vizinho é insuportável, ninguém consegue chegar perto dele. Ele é uma pessoa intransigente, é uma pessoa ignorante, não tem acordo com ele. Seja para que pessoa for, tô dando um exemplo do vizinho. Mas você está criando aquela realidade. Aquela energia que você emana, ela vai se materializar. Então, ele vai ser assim. Né? Se forem muitas pessoas falando, aí a energia fica maior. Então, eu até dei exemplo de tem pessoas que, para algumas pessoas, elas são enjoadas, elas são egoístas, elas são isso e me tratam maravilhosamente bem, porque eu não jogo essa energia, eu já sei disso. Então, eu sei que se eu ficar alimentando essa energia, que a pessoa é enjoada, que a pessoa é chata, que a pessoa é briguenta, é aquilo que vai retornar para mim. E é tanto que eu tenho uma reação diferente em relação à minha pessoa, entendeu? Porque eu não jogo pensamentos, nem sentimentos, nem energia negativa naquela pessoa. Então, você cria a sua realidade, mas a realidade que você pode criar. Entenda que você tem como ter
o controle dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas atitudes. Se você ainda não tem algo, você tem que buscar. E não é controle no sentido de agora eu vou escolher o que eu penso, eu vou escolher o que eu sinto, mas realmente tomar essa decisão. Porque às vezes você está no problema e você tem a escolha de decidir, né? Se lamuriar, se lamentar, se vitimizar, achar que aquele é o fim do mundo, ou entender, ok, estou passando por isso, esse é a minha realidade no momento e eu vou procurar melhorar. Como que eu posso procurar melhorar? Às vezes você não tem como mudar a situação, mas você tem como mudar o seu sentimento em relação à situação. Só que você vai entender uma coisa: quando você mudar o seu sentimento em relação à situação, a situação vai mudar. Então, tá com um problemão difícil de resolver, tira o foco do problema, e começa a pensar em você. Como eu posso me sentir melhor apesar desse problema? Então você pode, aí aquelas técnicas de sempre, procure coisas dentro do seu ambiente para se sentir bem, para se sentir feliz. Se for o caso, pare, assiste um filme de comédia, assiste um vídeo de comédia. Se for o caso, sente com seus filhos para brincar, ou sente com o seu bichinho de pelúcia. Seu bichinho de pelúcia é ótimo. Qual o problema? Tá me julgando? Eu não, eu só dei um exemplo. Sente com seu bichinho de estimação, né? Dê carinho nele, faça essas coisas, se for possível, sabe? Hoje eu vou sair, não vou fazer nada aqui dentro de casa, não, eu vou sair. Mas busque esse bem-estar e faça isso. Pegue um problema, tira o foco dele, comece a focar em você, do que você pode controlar e no que você pode melhorar. Como eu me sinto bem, como eu posso me sentir bem, mesmo com esse problema difícil. E aí eu vou dar até uma técnica agora de PNL. Pega esse problema e engrandeça aí. Você tá com, por exemplo, doente, certo? Comece a dar volume a esse problema. Eu estou doente, agora eu não tenho, mas eu não estou podendo trabalhar, e agora eu estou passando necessidade, mas eu também não tenho como buscar dinheiro, o hospital não me aceitou, o médico me deu 3 dias de vida, e agora eu vou deixar, sei lá, minha filha abandonada porque ela não tem pai, não tem mãe, e aumente. Depois, olhe para o seu problema, aí você não vai ver ele tão grande assim. Você já acelerou, por exemplo, o áudio do WhatsApp? Acelere no 2. Aí você vai ver aquela pessoa falando bem rápido. Quando você botar pro 1, que for velocidade normal, você vai ver aquela voz bem arranhenta, bem devagarzinho. Por quê? Porque você escutou primeiro no volume, né, na velocidade 2. Por quê? É como se você tivesse aumentado aquilo e depois reduzido. E não vai parecer tão grande. Você vai entender que o seu problema poderia ser pior, né? Aí você vai começar a ter consciência de que, ok. Mas é porque a gente vai passar por problemas na vida, entende? Então a gente tem que aprender a encarar. Quanto mais cedo a gente aprender a encarar, melhor pra gente. Eu posso fazer um problemão, eu posso só entender, ok, problema, desafio, tem como resolver, tá certo? Beijos de luz. Deixem um like para me ajudar, se inscreva no canal e compartilha. Tchau!